Evangelho de João, capítulo 4, passagem da caminhada de Jesus muito extraordinária, porque não podemos esperar nada menos do que isso de Jesus. Ele faz coisas extraordinárias, mesmo em atitudes tão simples. Nós ouvimos na palavra introdutória que Jesus estava em certo lugar e pessoas foram levadas até Jesus. Pessoas foram levadas até Jesus. Então, na Bíblia nós vemos algumas coisas acontecendo quando Jesus estava em determinado lugar ou ia a determinado lugar. Por exemplo, Mateus 8, pessoas foram levadas a Jesus. Há outras situações em que pessoas iam até Jesus. E em outras situações, Jesus ia até as pessoas. Então vejam, pessoas iam até Jesus, ou pessoas eram levadas até Jesus, ou Jesus ia até as pessoas. Eu não sei qual é a tua condição aqui nessa noite. Se você veio, se você foi trazido, ou se Jesus vai até você. Ou quem ia até Jesus, ou quem era levado até Jesus, ou a quem Jesus ia, alguma coisa acontecia. Porque o importante era Jesus na questão. E se Ele está aqui nessa noite, então, tenha certeza que alguma coisa vai acontecer na sua vida, porque o nosso Deus é fiel. O capítulo 4 de João começa assim: alguns homens fariseus, que eram uma das piores classes de pessoas para o ministério de Jesus, eles pegavam no pé de Jesus. E eles vieram com uma situação muito capciosa, como sempre, para tentar colocar uma discórdia entre dois grupos que estavam crescendo muito naqueles dias, que era o grupo liderado por João Batista, o primo de Jesus, e o grupo de Jesus, que estava conquistando muitas pessoas, arrebanhando muitas pessoas também por conta do seu ministério. O versículo 1 diz assim: os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Aí o versículo 2 diz que não era Jesus que batizava, eram os discípulos, que tinham essa função. Então, por conta disso, para evitar um debate ou um conflito, Jesus deixa, versículo 3, a Judéia e vai para a Galileia. E quando ele vai para a Galileia, a Bíblia diz no versículo 4 que era necessário passar por Samaria. Passar por Samaria era inevitável. Samaria era um território que ficava entre a Judéia e a Galileia. Jesus está na Judéia e ele precisa ir até a Galileia, mas ele tem que passar por Samaria. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 9, no final, que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os judeus, quem está na Judéia, onde Jesus estava, não se dava com as pessoas de Samaria, por onde Jesus tinha que passar. Porque para os judeus, os samaritanos casaram-se com pessoas de outras nações, misturaram as raças, deixaram de adorar em Jerusalém, ou seja, contaminaram. Então os judeus tinham os samaritanos como impuros, como indignos. E os samaritanos também não se davam com os judeus. Então havia um caminho, um trajeto que era muito longo, da Judéia até a Galileia, que era o caminho que qualquer judeu comum ou qualquer galileu comum fazia para não passar por dentro de Samaria. Mas aqui Jesus, ele vai fazer um roteiro diferente. Ele não vai fazer o caminho mais longo. Ele vai passar por dentro de Samaria e fazer o caminho mais curto para chegar até a Galileia. E nesta decisão, ele vai passar por uma cidade, segundo o versículo 5, chamada Sicar. Sicar é uma parte do território que José recebeu de Jacó. Veja bem, é um território que há 2000 anos atrás pertencia àquele povo. Jacó dá aquele território ao seu filho José. E Jesus vai passar por ali, cidade chamada Sicar. E naquela cidade, a Bíblia diz no versículo 6, que havia uma fonte incomum. Não tinha nada de supersticioso nela, não tinha nada de espiritual nela, mas ela era incomum porque desde os dias de Jacó, aquela fonte jorrava água. Aquele poço não secava. De Jacó até Jesus, nós estamos falando de 2000 anos. Um poço que não parava de nascer água em 2000 anos. Na época, era a única opção. As pessoas viviam de águas dos poços.
Às vezes caminhavam distâncias longínquas para conseguir água. E esse povo aqui, então, ele era privilegiado, porque tinha essa fonte. E a Bíblia diz, no versículo 6, Jesus estava cansado do caminho, e perto do meio-dia, ele senta junto a essa fonte. E ele manda aos seus discípulos, no versículo 8, ir à cidade comprar comida, porque era meio-dia. E nesse ínterim, enquanto Jesus está sentado junto àquela fonte, e os discípulos vão até a cidade comprar comida, aparece uma mulher para tirar água daquele poço. E quando ela chega, Jesus trava um diálogo com ela. Jesus pede água, versículo 7. Quando Jesus pede água a essa mulher, no versículo 9, ela se surpreende e diz para Jesus: como sendo tu judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? É interessante que quando os discípulos voltaram, eles perguntaram a mesma coisa. O versículo 27 diz assim: e nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém falou nada para Jesus, mas eles ficavam perguntando: por que falas com ela? A mulher perguntou para Jesus: por que falas comigo? E os discípulos chegaram e disseram: por que falas com ela? Vocês estão percebendo como Jesus faz coisas extraordinárias mesmo em atitudes tão simples? O que está implícito nesse diálogo de Jesus é maravilhoso. Nem a mulher entendeu. Uma, porque não era tradição, não era costume e não era moral. Isso da cultura oriental. No Oriente não é comum um homem falar em público com uma mulher, se não for a sua. Então era motivo de escândalo. Ela não disse: por que o senhor fala comigo sendo eu samaritana? Ela não disse isso. Ela disse: por que falas comigo sendo eu mulher samaritana? Ela se surpreende. Então Jesus diz para ela no versículo 10: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Glória a Deus. Jesus, ele começa a surpreender com as suas colocações, mas essa mulher, ouvindo isso, ela desdenha de Jesus. Ela olha para Jesus e diz: olha, esse poço é fundo, hein? Versículo 11. Esse poço é fundo. O senhor não tem com que tirar água. Está me pedindo água do poço, mas está me oferecendo água viva? Como isso? És tu maior do que Jacó, o nosso pai? Ele nos deu esse poço. Ele, o nosso pai, bebeu desse poço, os filhos dele, o gado dele, todos beberam desse poço. Hoje nós estamos bebendo. Essa mulher está dizendo: nós estamos bebendo desse poço já há 2000 anos. E o Senhor está dizendo que pode nos dar água viva. Onde está a água viva? Jesus olha para a mulher e diz: olha, esse poço é tudo isso que você falou. Ele tem beneficiado a muitos, por muito tempo. Mas qualquer, versículo 13... qualquer que beber desta água tornará a ter sede. O poço é bom, mas não é suficiente. O poço até funciona, mas não resolve. Ele não apresenta uma solução definitiva. Todo aquele que vem até ele vai ter que voltar a ele algum dia. Versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ela não entendeu nada. No versículo 15 ela disse: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha tirá-la daqui. Mas Jesus queria fazê-la entender. E ela passou a entender a partir do instante que Jesus dá uma ordem a ela. Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem aqui. Mas a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Aí Jesus disse para ela: disseste bem. Respondeu bem quando você disse não tenho marido, porque você teve 5 maridos. E o que você tem agora não é teu marido. Aí surpreendeu a mulher. Aí a mulher viu que havia algo diferente. Aí ela começou a perceber que havia um propósito maior naquele diálogo. Ela disse, no versículo 19: Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Veja que ela entra num assunto que não tem nada mais a ver com a água física, com a água literalmente. Ela vai começar a falar de coisas espirituais. Nós estamos adorando nesse monte,
aqui em Samaria, fazia parte do reino do norte. Mas vocês, os judeus, estão dizendo que é em Jerusalém que se deve adorar. Então Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não sabeis. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas tem uma solução, mulher. A hora vem, a hora vai chegar, e para você ela chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher, ouvindo isso de Jesus, ela confessa: Senhor, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela conhecia, ela sabia que existia uma profecia a esse respeito, e ela estava achando que Jesus era um profeta que estava falando aquela profecia, simplesmente. Mas Jesus diz no versículo 26, eu sou esse Cristo, eu sou esse Messias, eu que falo contigo sou exatamente esta pessoa. Esse texto nos mostra hoje, nos apresenta hoje aquilo que aconteceu literalmente com aquela mulher. O que muito acontece ainda hoje com muitas pessoas. Aconteceu comigo, aconteceu com você. Porque se não tivesse acontecido, você não estava aqui. A nossa alma tem uma sede, e ela procura muitas vezes saciar em muitos poços por aí. Quantos poços você procurou água para beber até chegar em Jesus? Essa mulher, ela tinha uma sede tão grande, e ela externava isso através das suas concupiscências carnais. Ela teve 5 maridos, e a Bíblia não diz o que aconteceu com esses maridos. Não diz se ela era viúva, ou se os maridos a deixaram. Porque o objetivo da Bíblia não é ficar potencializando o erro dos outros. Não é ficar dando detalhes do erro da vida das pessoas. Quem faz isso somos nós. Nós é que ficamos fuxicando, garimpando informação para saber mais a respeito do problema da vida das pessoas. Não, aqui está dizendo que ela teve 5 maridos. Isso era um grande problema. O que aconteceu e por que ela teve 5 maridos, a Bíblia não diz. Para Jesus isso não importava. E ainda diz: o que você tem não é teu. Ou seja, se não é dela, é amante, não é dela. E se ela tinha todo esse histórico, certamente ela não tinha uma boa fama. Então Jesus está quebrando alguns protocolos. Primeiro, que ele está falando com uma mulher. Por mais que fosse uma mulher da Judeia, por mais que fosse uma mulher da Galileia, já não seria comum um homem estar falando com uma mulher. Em segundo lugar, ele está falando com uma mulher samaritana. Se Jesus estivesse falando com um homem samaritano, já seria um problema. Mas Jesus, quando ele tem um propósito, ele não olha para esses detalhes. Ele olha uma pessoa imunda de lepra, e a Bíblia diz que ninguém poderia tocar numa pessoa leprosa, porque ela também ficaria imunda só de tocar. Aí Jesus vai e toca no leproso. Jesus sabia que não podia fazer nada no sábado, e ele pega no sábado, um sábado que está rodeado de fariseu e de escriba, e cura alguém no sábado. Porque quando ele tem um propósito, ele vai para a solução. Como nós falamos no início, não importa se alguém foi até ele, se ele foi até alguém, ou se alguém foi levado até Jesus. O que importa é que na presença dele alguma coisa vai acontecer. Jesus aqui está falando com essa mulher, porque ele tinha solução para essa mulher. Ela mesma disse: por que fala comigo? Os discípulos chegam: por que fala com ela? Mas Jesus sabia por que ele estava falando com aquela mulher, porque a palavra que sai da boca de Jesus é libertadora. A palavra que sai da boca de Jesus cura. A palavra que sai da boca de Jesus orienta, coloca no caminho. A palavra que sai da boca de Jesus acende a luz. Nós estávamos perdidos, estávamos em trevas. Aí Jesus falou conosco, a luz acendeu e nós fomos para o caminho. Aleluia, Jesus estava colocando essa mulher no caminho. Só pelo fato de essa mulher, em pleno sol do meio-dia, tirar água, está dizendo que tem alguma coisa errada aqui. Porque quem tira água, ou tira no começo do dia ou no final do dia. Ninguém vai em pleno meio-dia tirar água de um poço. Isso não era um costume. Isso significa que
essa mulher não era bem aceita na sociedade, muito provavelmente pela sua má fama. Então ela tinha que ir ao poço a algum horário que não tinha ninguém. Ela era refém desta situação, tudo era mais difícil para ela. Mas quem sabe não foi ela que pediu essa vida? Quem sabe foi, como dizem por aí, a ironia do destino que colocou essa mulher naquele caminho. Quantas pessoas, meus irmãos, ainda estão perdidas hoje, estão sendo julgadas, que a pessoa é mau caráter, que a pessoa tem má índole, que a pessoa não presta, e ela é refém da situação. Ela até quer sair, mas ninguém dá uma chance, ninguém dá uma oportunidade, ninguém dá um espaço para ela. Aí Jesus chega e fala com ela, e todo mundo olha e diz: por que Jesus está falando com ela? Porque Jesus é diferente, porque Jesus faz a diferença, porque Ele veio para salvar os perdidos, Ele veio para os doentes e não para os sãos. Jesus está falando com uma mulher, está falando com uma samaritana, está falando com uma mulher de má fama. Ninguém faria isso. Mas olhando para a vida dessa mulher, muitos podem se achar melhores do que ela. Mas por mais que nós não tenhamos tido a mesma vida que ela levou, mesmo assim, se alguém estiver pensando: eu sou tão bom, não faço mal para ninguém, eu não minto, eu não roubo, né? Aquela história de sempre. Mesmo assim, alguém morreria por você. Você, esposinha, tão dedicada, faz tudo que para agradar o maridinho tão dedicado, tão educado, carinhoso, atencioso, mas o maridinho morreria pela esposinha? A esposinha morreria pelo maridinho? Alguém morreria no seu lugar ou por você, mesmo você sendo tão bom? Teria alguém disponível para morrer no teu lugar, mesmo você sendo tão perfeito? Ninguém está disposto a passar pela morte por culpa do outro. Ninguém inocente quer morrer por algum culpado. Mas Jesus, Ele veio para fazer essa diferença. Mesmo eu não tendo sido como essa mulher foi, ninguém morreria por mim. Então, nesse sentido, eu sou igual a ela. Eu preciso tanto de um Salvador como ela precisou. Por isso a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Por outro lado, pode ser que tenha alguém dizendo: eu não presto, eu faço tudo errado, eu não mereço nada mesmo, não mereço ser feliz. Jesus também está falando com você, dizendo assim: mesmo você pensando assim, eu morri no teu lugar. Eu fui moído pelas tuas transgressões, eu fui moído no teu lugar. Eu morri para curar você, eu morri para libertar você, eu morri para salvar você. Jesus estava falando com uma mulher, estava falando com uma samaritana, estava falando com uma pessoa de má fama. E Jesus estava falando com uma pessoa de certa forma herética. Porque Jesus disse: de fato, vocês adorando aqui estão errados, porque é lá em Jerusalém que se adora. Vocês estão adorando que vocês não sabem. É Jesus que está falando. Então, por muitas gerações, aquele povo estava adorando idolatricamente. Se não se adora o que é para ser adorado, onde é para ser adorado, é idolatria. Então, Jesus está dizendo para ela: realmente, até agora vocês erraram. Ah, mas é porque eu nasci assim, meu avô era, meu pai era, e a minha família toda tem a tradição dessa crença. Jesus diz: errou todo mundo, até hoje. Mas agora eu vim trazer a verdade. Olha, é lá que adora, salvação vem dos judeus, mas eu tenho uma boa notícia. Vai chegar uma hora que não vai ser nem aqui nem lá. Vai chegar uma hora que vai ser na presença dele, pessoalmente. Não vai ser em Jerusalém, não vai ser em Samaria, não vai ser em Sicar, não vai ser na Galileia. Vai ser na presença dele, em espírito e em verdade. Essa mulher, com esse histórico de 5 maridos, e agora vivia com um 6º que não era dela, está demonstrando de fato uma procura pela satisfação da sede da sua alma. É no corpo, é na carne que nós exteriorizamos as nossas insatisfações. É através da nossa estética que nós escondemos o nosso interior. E é através das nossas práticas que nós exteriorizamos os nossos desejos, os nossos anseios. Essa mulher talvez não estava querendo maridos. Talvez ela estivesse querendo uma solução para a vida dela. Talvez ela estivesse querendo uma estabilidade para a vida dela. Talvez ela estivesse querendo alcançar dignidade para a vida dela. Alguma coisa ela podia estar procurando aqui, não apenas homem. Então Jesus chega para consertar isto. Jesus chega para saciar e oferece para ela: então, para de tomar essa
essa água. Aí ela entendeu de que água Jesus estava falando. Para de tomar essa água, para de andar nessa vida, para de seguir por esse caminho, para de pensar dessa forma. Você já teve 5 maridos, vive vindo até esse poço, não saciou. Eu venho para te oferecer coisa nova, novidade de vida, para se tornar uma nova criatura, para você ter moral diante da sociedade. Mais do que isso, um dia poder adorar o Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus oferece para essa mulher água viva, nós nos lembramos de um texto bíblico no início do ministério do profeta Jeremias. Deus sempre levanta um profeta por algum propósito, e geralmente é para correção. Por que para correção? Porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Então Deus levanta o profeta Jeremias no momento em que a nação de Israel estava num caos moral, espiritual muito grande. E olha o que o Senhor Deus diz para Jeremias no capítulo 2, no versículo 13. Porque o meu povo, está falando do povo dele, fez 2 maldades. Primeira, a mim me deixaram. Essa foi a primeira maldade. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Segunda maldade, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Aí Jesus caminha pela história bíblica e a misericórdia de Deus chega até esse povo aqui, esse mesmo povo que Deus está falando em Jeremias. Aí Jesus chega e diz assim: você não sabe, mulher, mas esse teu antepassado que você idolatra tanto, me deixou. Esse teu antepassado deixou o manancial de águas vivas. O que são águas vivas? Águas vivas são águas que não ficam paradas. E águas que não ficam paradas, geralmente são saudáveis. Ela nasce de uma fonte, forma aquele ribeiro, e é um manancial de águas. Ela brota, todo o rio tem uma fonte. E o povo de Israel rejeitou a fonte de águas vivas. Água que não ia causar nenhum mal nunca. E preferiram cavar buraco na terra para reter água. Cisterna não é fonte, é um buraco cavado no chão para reter água de chuva. E Deus ainda diz, e ainda cavaram cisterna rota, nem a água ela mantém. É água empoçada, é água parada, é água que causa enfermidade, é água que apodrece, é água que traz mau cheiro. Preferiram essa água a mim, escolheram, tomaram uma decisão. Então Jesus aparece para aquela mulher e diz: eu quero devolver a água que o teu antepassado rejeitou. Eu quero dizer para você, mulher, você não precisa ser como foi teu pai, você não precisa ser como foi tua mãe, você não precisa ser como foi teu familiar, você pode ser uma nova criatura. Eu quero te devolver o que o teu antepassado rejeitou. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você e pode acontecer com você hoje. A palavra de Jesus surtiu um efeito tão grande na vida daquela mulher, que quando a Bíblia diz no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, aquele instrumento, aquele objeto que ela usava todos os dias para buscar água ao meio-dia naquele poço. Quando a Bíblia diz, ela deixou o seu cântaro, aqui tem um simbolismo muito grande. Ela deixa de lado aquilo que ela achava que fazia alguma diferença na vida dela, mas que Jesus fê-la ver que na verdade isso era um ciclo vicioso e que não resolvia absolutamente nada. E todo dia ela tinha que ir lá de novo. Ela deixou o seu cântaro. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: deixa de fazer, deixa de repetir, deixa de replicar essas coisas que não te levam a lugar nenhum e que você acha que está progredindo, que você acha que está avançando. Essa mulher teve 1 marido, 2 maridos, 3 maridos, anseio da alma, desejo de novidade, desejo de ser alguém, desejo de mudança de vida. Mas um dia Jesus chegou lá. Um dia Jesus parou naquele poço. Foi um dia marcado, e essa noite também é um dia marcado de Jesus para mim e para você, dizendo: olha, você pode deixar de beber dessas águas, mudar de vida. Eu sou a água da vida. Essa mulher deixou o cântaro. O efeito daquele encontro com Jesus fez dessa mulher uma grande pregadora. A Bíblia diz no versículo 29 que ela foi até a cidade e falou aos homens da cidade: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura este não é o Cristo? Aí a Bíblia diz: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele.
E eles creram. Versículo 40 diz: indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E Jesus ficou ali em Samaria, onde o judeu nem queria passar. Jesus ficou ali 2 dias. E nesses 2 dias, a Bíblia diz, versículo 41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Os homens diziam àquela mulher: não é mais pelo que você disse que nós estamos crendo. Ele falou tanta coisa para nós que agora nós cremos nele por aquilo que ele está falando. Verdadeiramente ele é o Cristo, o Salvador do mundo. O que isto significa? Mesmo aquela mulher não tendo moral, ela anunciou a palavra, e muitos através dela mudaram também de vida. Olha o que o Senhor Jesus faz com uma pessoa que a sociedade não dava valor algum. Você pode ser um diferencial na sua casa, você pode ser um diferencial na sua família, se levar uma água diferente lá para dentro da tua casa, se levar uma água diferente para dentro da tua família. Muda de assunto, muda os conceitos. Conhecereis a verdade vos libertará. Abra o teu coração para Jesus e deixa Jesus fazer brotar dentro de você uma água viva, que você vai olhar para aquelas águas lá fora e dizer: eu não preciso mais disso, não me faz falta, nem vontade mais eu tenho, porque o que brota aqui só quer me levar para a vida eterna. Quero adorar o Pai em espírito e em verdade, onde a fonte inesgotável de água viva está aqui, para fazer brotar dentro de você algo que jamais se extinguirá, algo que vai brotar para sempre, porque Jesus satisfaz.